Olá, bom dia! Está no ar o Século News, edição especial. Hoje você vai ver como foi a 100ª audiência geral do Papa Francisco. Por falar no Papa, nós vamos até Buenos Aires conhecer um dos trabalhos que ele fazia quando era arcebispo da capital argentina. No espaço reservado para música, tem uma banda de El Salvador, que ganhou fama internacional. Mas a gente começa pelo Vaticano. O Papa Francisco rezou pelos refugiados que tentam chegar à Europa todos os dias. Visivelmente emocionado, o Papa Francisco rezou pelas 71 pessoas que foram encontradas mortas dentro de um caminhão na Áustria. Elas eram refugiadas que estavam esperando para chegar ao norte da Europa. Mas, como viajaram sob condições perigosas, acabaram morrendo. Affidiamo ciascuna di esse alla misericórdia di Dio. Eu confio cada um deles à misericórdia de Deus. E lhe pedimos para nos ajudar a trabalhar em conjunto de forma eficaz para prevenir esses crimes que ofendem toda a família humana. Que ofendono la intera famiglia umana. Ele então convidou os milhares de peregrinos que estavam na Praça de São Pedro para rezar junto com ele pelas vítimas e suas famílias. Com o crescente número de refugiados, o Papa mais uma vez fez um apelo, pedindo à comunidade internacional para agir e ajudar a parar com a perseguição dos cristãos no Oriente Médio. À luz da beatificação de um bispo católico martirizado sírio no sábado, que se recusou a se converter ao Islã durante o genocídio armênio e foi torturado, o Papa rezou para todos os cristãos perseguidos. Anche oggi, cari fratelli e sorelle, il Medio Oriente. Ainda hoje, no Oriente Médio e em outras partes do mundo, os cristãos são perseguidos. Que a beatificação desse bispo mártir possa incutir consolo, coragem e esperança. Vamos também ser um estímulo para os legisladores e líderes governamentais para garantir a liberdade religiosa em todos os lugares. Que a comunidade internacional possa pôr fim à violência e à opressão. Perché si ponga fine alle violenze e ai soprusi. Ainda há mais cristãos perseguidos agora, disse o Papa, do que nos primeiros anos do cristianismo. 2 padres do Iraque e da Síria disseram que os cristãos estão se tornando mártires deste século. Suas declarações foram feitas durante a Conferência de Rimini, que é organizada pela Comunhão e Libertação. Eles tinham sido convidados a partilhar o testemunho sobre como é a vida em 2 dos países mais perigosos do mundo. Douglas Albazi é pároco em Erbil, no Iraque. Milhares de refugiados que fugiram do Estado Islâmico em Mossul e outras partes do país foram à sua paróquia. Ele fala o que o seu rebanho está passando. Alguém que ainda pensa que o Estado Islâmico não representa o Islã está errado. O EI representa o Islã 100%. Se alguém diz, nós temos muçulmanos que são agradáveis. Sim, eles são agradáveis aqui, mas lá eles são assassinos. Milhares de pessoas fugiram do Estado Islâmico e não ficaram com nada. Ele diz que não há uma guerra acontecendo no Iraque. As pessoas de lá dão outro nome para o que está acontecendo. E o que acontece agora ao meu povo é genocídio. Então eu lhes peço, não chamem o que acontece no meu país de conflito. É um genocídio. O Estado Islâmico também devastou partes da Síria. O padre Ibrahim al-Sabah é pároco em Alepo, que foi devastada pela guerra civil. Parece que estamos no livro do Apocalipse. Eu leio e penso sobre isso todos os dias, porque para nós cristãos no Oriente Médio, e eu falo especificamente sobre Alepo, é um ambiente apocalíptico. Dezenas de grupos militantes dilaceraram a cidade, onde apenas alguns edifícios estão em pé, e é difícil suprir até mesmo as necessidades mais básicas. É muito difícil comer carne, muito difícil pensar em beber leite, comer queijo ou manteiga. Durante 1 mês e meio não havia água, e alguns jihadistas bombardearam o abastecimento de água da cidade, enquanto outros atiraram no rio, de modo que ninguém pudesse beber. Essas são as condições que os cristãos sírios vivem. Ele explica que é, obviamente, difícil de convencê-los a permanecer no país. Ainda assim, ele diz que o seu testemunho é forte, porque está enraizado na mesma terra onde nasceu o cristianismo. Essa semana, o Papa Francisco comandou sua 100ª audiência geral e nós separamos alguns momentos marcantes para você.
A audiência geral semanal do Papa aconteceu essa semana ao ar livre na Praça de São Pedro, onde o Papa rodou com o Papa Móvel para saudar todos os peregrinos. Por cerca de 20 minutos, ele abençoou os bebês e recebeu alguns presentes. Teve de tudo, desde uma bola de futebol a um chapéu papal que ele trocou com uma mulher. Esta foi a 100ª audiência do Papa. Ele decidiu falar sobre a importância de orar em família. É lindo quando as mães ensinam seus filhos a mandar um beijo para Jesus ou para a Virgem Maria. Naquele exato momento, o coração da criança se transforma em um local de oração. É um dom do Espírito Santo. É através da oração e no seio da família que esse dom do Espírito Santo cresce, disse o Papa. Ele também reconheceu que muitas vezes as famílias têm uma vida ocupada e não têm tempo para reflexão. Quem tem uma família rapidamente aprende a resolver equações matemáticas que nem mesmo os especialistas conhecem. Transformar 24 horas em 48. É verdade, há mães e pais que poderiam ganhar o prêmio Nobel por isso. Potrebbero vincere il Nobel per questo, Mas apesar das limitações de tempo, o Papa explicou que a oração leva o coração à paz interior. Ele diz que um grande ponto de partida é a leitura do Evangelho em família. Pergunte a si mesmo, você tem um Evangelho em casa? Será que vocês leem juntos como uma família? Será que meditam durante a oração do Rosário? Um Evangelho que é lido no seio da família é como um bom pão que alimenta os corações de todos. Ele disse ainda que a transmissão da fé às novas gerações é uma obrigação. E o preocupa quando as crianças nem sequer sabem como fazer o sinal da cruz. Há crianças que não aprenderam como fazer o sinal da cruz. Mães e pais, ensinem isso aos seus filhos. É uma boa tarefa para os pais. Questo è un compito bello delle mamme e dei papà. Entre essa mensagem de boas-vindas do Papa Francisco e esta, 100 audiências gerais foram realizadas e nos deram alguns dos momentos mais interessantes e carinhosos do pontificado do Papa Francisco. As audiências gerais são celebradas quase toda quarta-feira às 10 horas. O Papa chega geralmente em torno de 9h30, antes que fique muito quente ou muito frio. A audiência precisa acontecer mesmo se estiver chovendo na Cidade Eterna. E o Papa Móvel muitas vezes fica lotado de presentes enquanto ele atravessa a Praça de São Pedro. As pessoas dão camisas, chapéus e cartas ao Papa Francisco. Ele sempre para trocar o chapéu papal com alguém, ou mesmo tomar um gole de chimarrão. Este grupo de legionários de Cristo deu um bolo para o seu aniversário de 78 anos e cantaram canções tradicionais mexicanas. Uma pessoa ainda trouxe um papagaio à Praça de São Pedro para o Papa Francisco. O Papa Móvel para, muitas vezes, para as crianças e os idosos. O Papa abençoou centenas de idosos e milhares de bebês durante suas audiências. Alcuni, quando li prendo per baciarli, sorridono. Alguns, quando eu tento dar um beijo, sorriem. Outros me veem de branco e pensam que eu sou um médico e vou dar-lhes uma vacina. E eles choram espontaneamente. As crianças são assim. E piangono, ma spontaneamente. I bambini sono così. O Papa Francisco é o primeiro Papa a convidar peregrinos para acompanhá-lo no Papa Móvel. Por exemplo, ele viu um padre argentino no meio da multidão e o convidou para dar um passeio. Em muitas ocasiões, o Papa disse que é fã do time de futebol San Lorenzo e muitas vezes ele vê uma referência ao time à distância. O Papa sempre traz um discurso escrito, tipicamente uma catequese, mas muitas vezes ele improvisa grande parte de suas observações. Isso traz momentos surpreendentes e poderosos. Ma io dirò a voi i matrimoni separati. Para vocês, casais separados, eu aconselho: nunca, nunca, nunca pegue o seu filho como refém. Vocês estão separados por tantas dificuldades e a vida testou vocês. Mas as crianças não devem carregar o ônus da sua separação. Sim, sempre, sim, vengono. Eu perguntei a uma mulher: seus filhos te visitam? E ela disse: sim, eles me visitam. E quando foi a última vez que eles vieram? E ela disse: no Natal. Nós estávamos em agosto, 8 meses sem uma visita dos filhos.
8 meses após ter sido abandonada. Esse é um pecado mortal, entendido. 8 mesi abbandonato. Questo si chiama peccato mortale. Capito? Após a catequese, muitas vezes ele gasta mais de 1 hora se encontrando pessoalmente com centenas de visitantes diferentes. Para respeitar o protocolo, ele começa com cardeais e bispos, mas logo em seguida se encontra com pessoas doentes e idosas. Ele passa a maior parte do tempo com eles durante as audiências. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos ver uma história de perdão. E vamos também até Buenos Aires conhecer uma das prioridades do Papa Francisco quando ele ainda era cardeal. Até já!